Então, agora oficialmente, bom dia a todos, bom dia aos nossos debatedores, Alexandre, Nilson, Peterson, Simone, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Bom dia a todos que estão conosco pelo CEAF Online, pelo YouTube. Hoje é um dia muito feliz, porque é o Dia Nacional da Adoção. Então, nosso modo de comemorar é chamando filhos para adoção, pais para adoção, compartilhando a riqueza de experiências desses 4 debatedores, desmistificando alguns assuntos, né? Tanto o Nilson quanto o Peterson adotaram crianças com mais de 3 anos de idade, eles vão contar para vocês. E eu fico muito contente por a gente começar amanhã, então, desta forma. Antes de passar a palavra para os nossos queridos debatedores, eu quero só trazer alguns números para situar o pessoal que nos ouve. Então, aqui em Porto Alegre, aqui na capital, nós temos hoje 71 instituições, não, deixa eu esclarecer, 71 lugares de cuidado entre abrigos e casas-lares, tá? Que estão dentro dessas instituições que vocês estão vendo na tela, que são instituições parceiras com a FASC possui 2 abrigos próprios, nós temos também a Fundação de Proteção Especial, né, que é do Estado, e as casas parceiras, inclusive de cuidados com especiais. Então, os números, só para a gente se situar no Brasil, nós teríamos ali, 30.624 acolhidos, esses são dados de março, que foi a última inspeção do MP. Depois de acolhidos, nós teríamos no Rio Grande do Sul, 3.000, gente, eu estou muito cega, 3.087, é isso? E depois, em Porto Alegre, 733. Então, 71 casas de acolhimento entre abrigos e casas-lares. Abrigos, até 20 acolhidos, casas-lares até 10, tanto abrigos quanto casas-lares, com equipe técnica de um psicólogo, um assistente social, a cada grupo de 20 crianças e adolescentes. Tá? Eu vou esclarecer também a questão do acolhimento. Quando a gente fala de acolhimento institucional, acolhimento familiar, acolhimento institucional, casas, lares e abrigos, acolhimento familiar, famílias acolhedoras, que é o tema de amanhã, e já convido a todos. A gente vai ter a participação da Jane Valente, que é a pessoa que melhor fala sobre acolhimento familiar no Brasil, está desde 97 nessa temática. Então, já fica o convite. Vocês, vocês que são ligados, inclusive, a grupos de apoio, tanto a filhos por adoção quanto a pais por adoção, divulguem, porque eu acho que, de repente, tem muitas famílias que poderiam curtir ser família acolhedora, não querem adotar, não querem fazer o apadrinhamento, mas querem, de alguma forma, contribuir, tem a ideia da família acolhedora. Eu trouxe alguns números também, que são os números lançados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, com relação a sentenças de adoção. Então, se vocês prestarem atenção, vão ver que deu uma caída brusca, né? Uma queda brusca de 2019 para 2020. E o que se esclarece? Que é a pandemia. O que aconteceu? Pelo menos aqui em Porto Alegre, os processos eram físicos, as destituições do poder familiar pararam, então só é possível você sentenciar depois de destituída a criança ou adolescente. O que não significa que nós não estejamos tocando, né, a colocação de criança e adolescente em família. Vejam, quando a criança ou adolescente é órfão, pode ser de imediato colocado em família substituta. Quando a criança ou adolescente não tem a situação jurídica definida, mas 99,9% apontam que essa criança e este adolescente não retornarão para a família de origem, então, desde já, em antecipação de tutela, é possível a colocação em família substituta. Da mesma forma, quando vem a ação de destituição do poder familiar, tem a sentença, mas ainda está em grau de recurso, mas assim, a probabilidade de alteração da sentença é quase inexistente, nós fazemos a colocação em família substituta. Eu falo isso para explicar para vocês o seguinte, embora esse número seja triste de ver, né, essa queda grande, quase pela metade de 2019 para 2020, o número de crianças em família não caiu da mesma forma, porque, felizmente, nós temos juízes muito comprometidos e que, vislumbrando a possibilidade de colocação, ainda que em antecipação de tutela, isto é feito. Então, não fiquem tristes, tá? O pessoal que está aguardando na fila, pode ser que você seja convidado a receber a criança ainda antes do trânsito em julgado, ou seja, antes do término do processo. Mas quando a gente chama, é porque, torno a dizer, é 99,9% de não possibilidade de alteração, então pode ir tranquilo.
tá? Bom, eu trouxe os números atualizados de sexta-feira. Estes números são de crianças, adolescentes e pretendentes disponíveis para adoção. Então, se nós pensarmos ali, Brasil, no total, segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, seriam 4.966 crianças disponíveis, mas na verdade eu já tenho 2.904 vinculadas. O que isso significa? São crianças já em família que ainda não têm a sentença, então eles não estão disponíveis, mas eu tenho 2.062 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. No Rio Grande do Sul, 311, e em Porto Alegre, 108. Tá? Bom, número de habilitados, quase 33 mil habilitados no Brasil. E daí vocês vão me dizer, mas por que essa conta não fecha? Porque a grande maioria quer um perfil de criança de 0 a 3 anos saudável. E aí eu trago para vocês o perfil das crianças e adolescentes disponíveis à adoção no Brasil, e o que chama atenção é bem isso, é a questão da idade. Se nós formos ver lá a questão etária, a partir de 12 anos de idade, basicamente são 75%, tem mais do que são adolescentes, não são crianças, né? E aí a nossa dificuldade de fazer, então, o link, né, de realmente conseguir fazer a inserção. Graças a isso, temos os projetos de adoção tardia, o app da adoção, que também vai ser objeto de conversa lá com a doutora Nara na sexta-feira, já ficam todos convidados, tá? E a gente quer falar um pouquinho sobre essa questão da adoção tardia. Sexta-feira, então, termos técnicos, mas hoje a gente já vai conversar, porque, como eu já falei, nós temos pais por adoção, que adotaram crianças maiores, e vocês vão ver a felicidade que belas famílias formaram. Eu quero primeiro passar os vídeos e depois apresentar nossos debatedores e passar a palavra para os nossos debatedores. Tá? Pessoal, esses vídeos, então, foram feitos durante o mês de maio, em comemoração ao mês da adoção, foram veiculados toda segunda-feira, está lá no Instagram e no Face do Ministério Público. Eu não tenho nem como separar a minha história de vida da minha adoção. Eu fui adotado ainda bebê e graças à adoção eu ganhei uma família e ganhei um futuro. Hoje, como escritor, como jornalista, eu trabalho para levar essa transformação a cada vez mais famílias, para que elas possam viver essa experiência com mais tranquilidade, com mais verdade, com mais pertencimento. Fico muito feliz que hajam instituições como o Ministério Público que também trabalham nesse sentido. E é por isso que hoje o Brasil vive um momento muito especial na adoção. Temos muito a avançar, mas temos muito a comemorar também. Então, fico muito contente de comemorar com todos esse Dia Nacional da Adoção. Parabéns para todos nós. Com a chegada de meus amados filhos através da adoção, eu fui descobrindo o amor verdadeiro. Descobri que amar significa ser cada vez mais humano. Aprendi que o amor é forte, exigente, é duro, não é fantasia. A relação de amor com meus filhos me lapidou, me tirou muito do que realmente não tinha importância, me colocou mais leve e de forma consciente deu mais sentido para a minha vida. Aprendi que o verdadeiro amor não espera outra coisa senão a felicidade do ser amado. E convivendo com este verdadeiro amor que a adoção carrega no seu DNA, me fez ver que é na minha construção como um bom ser humano que eu consigo entregar o melhor para meus amados filhos e para o mundo. Me conscientizou que não basta viver a vida, eu tenho que adotar a vida. Sendo eu solteiro, homossexual e de família bem humilde, eu sempre me coloquei à margem, achava que jamais poderia ser pai. Aí foi que em 2013 eu conheci o Lucas e através dele, assim, a adoção me transformou a minha vida. Me tornei pai, sim, de um menino de 9 anos, fundei uma ONG, que é a ELO, né, uma organização de apoio à adoção. Eu tirei licença maternidade, então a adoção não só me proporcionou, né, a felicidade de ser pai, mas como transformou minha vida. Me mostrou também que hoje que o preconceito todo era meu. Lucas me mostrou isso. Então, ser pai por adoção, ele vai além do que apenas exercer a paternidade.
Você acaba descobrindo coisas em você mesmo que você nem imagina. Eu sou a filha única da Sônia e do Ari, sobrinha do Gustavo, prima do Thiago. Essas são algumas das pessoas que fazem parte da minha família hoje, mas essa não foi minha família nos meus primeiros anos de vida. Eu sou a Simone, sou filha por adoção e tenho muita consciência do quanto isso foi importante no meu desenvolvimento físico e psicológico. Também tenho consciência que eu tive mais chances de ser adotada por ter sido, na época da minha adoção, uma menina branca de 3 anos de idade. Muitos preconceitos já foram desconstruídos nesses últimos 30 anos, porém ainda temos um longo caminho para assegurar esse direito a todas as crianças e adolescentes. Um dos meus trabalhos hoje é contar histórias de famílias formadas por adoção, para ressignificar a percepção de crianças e adolescentes acolhidos, e para mostrar que esse é um tema intrinsecamente ligado às desigualdades sociais do nosso país. Gente, que coisa, né? Toca o coração os vídeos de vocês. Coisa mais linda, todos, cada um do seu jeito, colocou a adoção com a sua perspectiva, e eu fiquei encantada com cada um dos 4 vídeos, né, que a gente teve a oportunidade de postar, de compartilhar. Eu agradeço demais vocês compartilharem conosco a experiência de vocês. Alexandre, então, eu vou começar contigo, vou passar a palavra. O Alexandre, deixa eu fazer a apresentação. Os vídeos já são a apresentação de vocês, né? Mas, enfim, então, o Alexandre é jornalista e filho por adoção, autor do livro Vida de Adotivo, é criador do grupo de apoio para filhos adotivos, Arte do Encontro, e do curso Jornada pela Mente Adotiva. Alexandre, a palavra é tua. Olá, tudo bom, gente? Obrigado aí pela oportunidade, Sinara. Fico bem feliz de participar, fico muito contente sempre que a gente pode contribuir de alguma forma para o debate, e muito feliz também de estar com o Nilson, com o Peterson, com a Simone. Acho muito bacana a gente conseguir fazer uma roda de adoção, né? Uma roda de conversa com diferentes pontos de vista. Acho que isso enriquece bastante, né, o diálogo. É isso, vou expor um pouquinho aqui, então, da minha história, para a gente depois conversar, abrir para perguntas, mas isso que a doutora Sinara já falou, né, sou o Alexandre, sou autor desse livro, né, o Vida de Adotivo, e eu sou jornalista e sou filho adotivo, né, sempre soube da minha adoção. Isso foi há 38 anos atrás, né, tempo pré-ECA, então estou com 38 anos hoje, e nunca foi um segredo da minha família a minha adoção, e com o tempo acabei, né, me formando, acabei me tornando jornalista, acabei misturando um pouco essas duas identidades, né, mas por que acontece isso, né? Eu nunca, né, no meu crescimento, né, na minha infância, na minha adolescência, sempre digo isso, para mim não fazia muita diferença ser filho adotivo ou ser filho de cesariana, de parto, para mim não fazia diferença alguma, né? Isso não contava para mim. E geralmente é assim para as crianças, o que importa é a gente se sentir filho, né? Independente do modo como de como a gente chega. Porém, ali pela adolescência, né, já comecei a experimentar algumas dores, alguns sentimentos que eu não sabia lidar. E mais na idade adulta, então, ali por volta dos 30 anos, né, sentia muita dificuldade, né, de evoluir tanto profissionalmente quanto afetivamente, então, nos relacionamentos amorosos, afetivos, de amizades. E também na questão da minha independência financeira, tá? Eu estava sempre remando, sempre indo atrás, e não conseguia concretizar as coisas, né? Começava a construir os projetos, aí eles acabavam se desmoronando sempre. Eu acabava fazendo com que eles desmoronassem. Então, eu acabei me dando conta disso, e então fui em busca de um tratamento, acabei, né, entrando para psicanálise, então faz quase 10 anos aí que eu estou em processo analítico, né? Sigo nesse processo e busquei então análise, busquei o tratamento, busquei ajuda por sentir essas dores, né? Sentir dores, sentir limitações que eu percebia que eram limitações minhas, né? Não eram limitações
do cenário, do contexto. Eu mesmo não me permitia evoluir para frente. Então, e acabei tratando disso na minha análise, falando sobre adoção, mas eu nunca imaginava, quando eu comecei o meu tratamento, quando eu comecei a falar sobre adoção, que isso seria uma coisa importante. Eu falei porque eu achava que tinha que falar, porque, enfim, acho que essa mulher aí, acho que tem que saber que eu sou adotivo e tal, mas para mim não era uma coisa assim que fosse relevante, sabe? Mas, curiosamente, falei sobre isso e aí na mesma semana continuei falando e tal. E como disse para vocês, faz 10 anos aí que eu estou em tratamento e continuo falando. Quer dizer, isso é uma questão que a cada mudança, né, eu também costumo tentar me tirar de uma zona de conforto. Então, sempre que isso, a gente sai um pouco, muda um pouco a vida, tem que reacomodar um pouco essa marca, tem que lidar um pouco com isso. Então, isso é um instrumento importante para mim, essas sessões, né, essas conversas, isso é muito importante. Mas foi nesse processo, então, que eu descobri que eu sou filho adotivo, né? Sempre soube, mas descobri no sentido de tomar para mim essa identidade, né? É uma das tantas identidades que eu tenho, né? Sou filho, né? Sou filho da minha família, sou filho da minha mãe, do meu pai adotivos, né? Sempre, né, tive essa sensação de filiação, mas também sou filho adotivo. Hoje sou pai, eu, né, sou jornalista, etc. A gente tem várias identidades na vida e a gente não pode também negar as identidades que a gente tem, é importante abraçá-las. E foi bem importante para mim nesse processo. Eu acabei buscando a minha família biológica, achei que era importante fazer essa busca, acabei fazendo essa busca, esse reencontro. Nosso tempo é curtinho aqui, não vou entrar muito nisso, mas talvez nas perguntas, se alguém tiver interesse de saber, mas acabei conseguindo fazer essa busca, reencontro, a gente tem uma relação bacana hoje, tudo, não foi muito fácil, foi uma construção também, mas nesse processo também foi muito difícil, eu acabei passando, sentindo muito uma certa solidão, porque não encontrava outros filhos adotivos, eu não convivia com outros filhos por adoção, né? Então acabei indo entrevistá-los, né? Misturando um pouco dessa minha identidade de jornalista, que é o que acabou surgindo vida de adotivo, né? Eu acabava entrevistando esses filhos adotivos para que eu pudesse me entender um pouco melhor, para eu ter outros parâmetros de como outras pessoas lidaram com essa questão. E acabei reunindo 12 relatos aqui que tem uma panorâmica também de histórias que são diferentes da minha e tudo. Eu acho isso importante para a gente, enfim, ajudar também a mais adotivos, a outros pais que têm interesse também, né? E eu acabo contando aqui também a história da minha jornada de busca. Eu acho que é um momento muito feliz, né? Isso da gente poder estar discutindo aqui, né? Estamos eu e a Simone, os dois, né? Filhos por adoção. O Peterson, o Nilson são pais, a doutora Sinara que trabalha, né? São pontos de vista diferentes, porque eu acho que é o primeiro momento em que os filhos adotivos entram mais nesse debate, né? E não é à toa, porque o ECA tem 30 anos, então quer dizer, a gente ter segurança para falar sobre a nossa condição de adotivo é mais recente, né? Segurança e respaldo, né? Vocês pensem que a minha adoção foi a brasileira, foi há 38 anos atrás, né? E quando eu falava isso antes de prescrever, né? Porque, né, bem ou mal, era uma coisa fora da lei, quer dizer, eu estava admitindo, de certa forma, uma ação fora da lei da minha família. Quer dizer, isso gera muitos incômodos, gera muitas dúvidas, né? Então, de 30 anos para cá, acho que os filhos já estão mais seguros para falar sobre isso, né? Então, uma primeira geração que está falando com mais tranquilidade sobre esse tema. Ainda temos algumas questões para evoluir, eu trabalho bastante nas redes sociais, o tema também, porque não adianta a gente lançar um livro e deixar ele na estante guardado, né? Então, acabo batalhando bastante nas redes para a gente debater o assunto. Ainda sofro bastante ataque por me posicionar como adotivo, porque as pessoas estranham ainda. Filho é filho, eu acho que filho é filho, sim, mas a partir a gente tem que deixar isso claro para as crianças, né? Claro para quem está crescendo, para quem está nessa primeira infância, na infância, mas a partir da adolescência, da idade adulta, eu acho que é importante a gente nos encontrarmos, nós adotivos também, e pensar as nossas questões também, o que é particular de nós todos, e de que modo a gente pode lidar com tudo isso, de que modo a gente pode crescer com isso.
E recebo muitos relatos, muitas mensagens de gente, tanto que lê o livro quanto me vê nas mídias sociais, falando de como isso foi transformador, né? De se abraçar, de se permitir se sentir adotivo, no sentido de se permitir fazer perguntas que não se fazia para si, de perceber certos rancores, certos ressentimentos que muitas vezes eram projetados em pessoas queridas, em pessoas amadas, que não tinham nada a ver com aquela história. Então as pessoas começaram a conseguir olhar um pouco mais para dentro de si e trabalhar isso, e buscar ajuda, buscar um meio de sanar, né, essas dores, esses desconfortos, e começaram a perceber que isso realmente podia ser importante, podia ser transformador nesse sentido. Então, é um primeiro momento, como a doutora Sinara falou no início da apresentação, também criei um grupo de apoio para filhos por adoção. Estamos sempre lotados, né? Não tem... a partir disso nasceu um outro grupo em São Paulo também, então acho que estão se multiplicando. Mas as doulas de adoção também fazem rodas de conversa aberta entre adotivos, né, filhos por adoção e pais também. Então isso é muito, muito novo, mas acho que começam a aparecer algumas pautas importantes, umas pautas para a gente falar mais sobre a família biológica também, que muitas vezes fica fora do debate. Nós adotivos conseguimos trazer também a pauta da adoção aberta, começa a aparecer muito fortemente, né? As pessoas começam... muitos filhos por adoção vêm conversar comigo sobre isso, de que modo a gente pode trabalhar aqui no Brasil essa questão. Então tem muita coisa, né, sendo trazida, tem muita coisa que ainda precisa ser mais trabalhada, mas como eu falei no vídeo ali, é um momento muito especial, fico muito contente de poder fazer parte disso, e quando a gente vê as instituições acolhendo essas demandas, nos ouvindo, é muito positivo, né? A gente fica muito feliz, muito contente de perceber que, sabe, falta a gente, às vezes, falar, a gente nos ouvir e também nos apresentar para as outras pessoas, porque há um acolhimento, há uma escuta, há um desejo das pessoas saber. A gente não pode generalizar, achar que não existe. Como eu falei, tem algumas resistências, como eu falei, às vezes recebo algumas críticas, mas também recebo muito espaço, muita gente curiosa por nos ouvir, né? Essa própria mesa que a gente está conversando hoje é uma prova disso, né? Foi uma proposta, né, da doutora Sinara, enfim, de todos os envolvidos, e que já nasceu com essa busca. Então, agradeço muito, fico muito feliz. É um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Fico bem à disposição para a gente conversar, para responder perguntas. E, mais uma vez, quero agradecer a possibilidade de participar. Alexandre, até nessa linha, olha só, entrou a Silvia Letícia Dias de Souza, e ela fala: relatar e após ler a minha história foi mais uma conquista. Silvia, eu amei a tua história, viu? E Alexandre, que coisa boa que tu tiveste essa ideia, e o teu livro eu li, adorei, recomendo. Até se tu puderes botar depois ali no chat como fazer para adquirir o teu livro, tá? E também divulgar os teus contatos de redes sociais, porque eu tenho certeza que muitos filhos e pais vão querer conhecer, né, um pouquinho mais da tua história, do pessoal, e conhecer o que tu posta. Tu tens N postagens super interessantes, então já fica esse pedido, tá? E eu não vou me alongar para não roubar o tempo de vocês. Muito obrigada, Alexandre, muito obrigada. Nilson, deixa eu contar para você. O Nilson já se apresentou, né, no vídeo, mas eu quero dizer para vocês que o Nilson, ele publicou, então eu vou falar, 59 anos, ninguém diria, Nilson. Casado há 24 anos, é formado em informática, com ênfase em análise de sistemas, pela Unicinos. Bom, eu vou resumir o currículo do Nilson, porque ele é espetacular, mas eu vou selecionar, vou botar ali no finzinho, Nilson, que eu achei muito legal, que você botou que é cofundador e palestrante durante 15 anos do Programa Social Cidadania e Talento.com do CIEE. Eu participei e acho bárbaro poder formar esses jovens, poder trazer informações, levar informações para esses jovens. É o projeto junto com a Anchan, né, que já formou mais de 3 mil jovens, e fundador do Paz do Coração, que foi onde eu te conheci, que tem como propósito inspirar corações para a causa da adoção. Foi o Nilson quem trouxe a ideia do app Adoção,
Graças ao APP, nós temos 52 crianças e adolescentes em família, 22 delas já com sentença, as outras em guarda e aproximação. Pelo menos agora, de memória, me vem 2 jovens que foram adotadas aos 17 anos de idade. Então, Nilson, gratidão. Ainda ontem, eu recebi uma mensagem de um casal que adotou via app, me debulhei em lágrimas, porque a felicidade do casal, a alegria do casal, e eu não posso deixar de falar, depois eu falo da Simone, porque a Simone foi ainda anterior a isso, a gente chega lá, Simone. Mas, Nilson, então, por favor, a palavra é tua. Bom dia agora para todos, né? Para mim é uma felicidade incrível estar aqui com vocês, né? Muito feliz de estar do lado de pessoas que eu tanto admiro, são seres humanos, né? Que têm um coração grande, são seres do bem. Eu digo sempre que as pessoas do bem são já mais de meio caminho andado para ser meu amigo e eu ser amigo dela. Mas, principalmente, eu quero trazer aqui, doutora Sinara, né, um agradecimento a ti. Mas eu quero te pedir uma coisinha. Eu vou tirar o doutor aqui, vou lhe chamar de Sinara, porque... À vontade. O fundamental aqui é a Sinara humana. A turma toda aqui sabe, é muito agradecido, eu sou super agradecido, porque o doutora é a parte do trabalho. Agora, a Sinara humana, para quem conhece e sabe o que ela faz pela adoção, pelas pessoas, por todos nós, para mim é fundamental, é muito importante esse agradecimento, né? Obrigada. Da minha parte, assim, eu digo quantas pessoas ela ajuda, né? Eu mesmo, né? Desde a época que eu pensei em lançar um livrinho, né? Chamado Pais de Coração, né? Onde a gente tenta trazer as histórias reais de como a adoção e o amor pode transformar a vida, e são histórias com os meus filhos, né? O Batatinha. Eu amei também. Sempre me deu a maior força para isso, né? E quanto ao que a gente está conversando aqui sobre o app, é muito legal falar sobre o app. 52 corações, 52 famílias, quer dizer, e foi um aplicativo com mais de 40 corações para construir ele, todos envolvidos. Mas eu queria que passasse, eu pedi para passar um filmezinho, um vídeo aí, Sinara, mostrando, o pessoal pode passar agora aí da produção, no caso, né? Para mostrar o quanto que a gente estava lá na PUC, conversando, a gente saía dos debates, das conversas, ia falar como é que podia ficar melhor, quem é que a gente ia chamar. A Sinara foi para tudo que é lado, chamar a gente para fazer parte, foi um envolvimento grande, né? 2 anos indo lá, a Sinara, eu contando as histórias dos meus filhos, a Sinara contando, levando o pessoal para saber o que era um abrigo, aquela gurizada com vontade de modificar o mundo, mas muito legal.
quero trazer aqui é a provocação da doutora Sinara quando ela fala sobre ressignificar, né? Eu fui atrás do dicionário e ressignificar diz quando alguém ressignifica algo, quer dizer que deu outro significado. Simples. Dar um novo sentido ao que era até então. Mas o significar, quando a gente vê ressignificar, o significar, eu fui lá atrás e diz, é retirar afeto de alguma coisa. O quanto que a adoção trouxe esse afeto para mim, né? Eu retirei ele, eu trouxe ele, né? Como pai de coração, né? E aí uma das coisas que eu enviei ele para a doutora Sinara, eu tive a oportunidade de fazer um MBA de filosofia, e aí foi muito bacana quando eu encontrei lá uma pessoa chamada Viktor Frankl, a história dele, que foi um neuropsiquiatra, né? Que ele sobreviveu a 4 campos de concentração, né? Inclusive Auschwitz, na época da Segunda Guerra. Ele foi o fundador da logoterapia e análise existencial, né? Ele sempre dizia, tendo um porquê, podemos enfrentar todos os comos, né? Isso foi muito legal, porque o significado tem bastante a ver com o sentido da vida da gente, o sentido das coisas, inclusive, né? Ele diz que pode ser conseguido através de 3 categorias de valores, né? Um deles é o valor de vivência. O valor de vivência é aquele quando a gente está num pôr do sol e diz que coisa legal esse pôr do sol, alguém que nos faz um carinho, quando meu batatinha me abraça, eu adoro. Então eu fico, aquilo é vivência, eu estou ali, quando eu fui ensinar ele a andar de bicicleta, aquilo foi uma coisa maravilhosa, eu não queria que aquele dia acabasse, então isso é vivência, quando a gente tem esse amor à vida, né? O outro valor é o valor de criação, e que muitos de nós estamos envolvidos aqui. O valor de criação, por exemplo, é a gente pegar do trabalho, tu fazer algo significante. Olha quantos aqui nós temos aqui que trabalham pela adoção e fazem disso um sentido, né? Um sentido da sua vida, faz parte. Isso não quer dizer que as coisas tenham um sentido, um valor de criação ou outro, todos os valores, né? E o valor do sofrimento. O Viktor Frankl dizia que a gente tira do valor do sofrimento algo para viver. Como, por exemplo, eu vou dar aqui, quantos gurizinhos, guriazinhas que a gente conhece, adolescentes que chegam aos 18 anos têm que sair do abrigo. E quando eles saem do abrigo, eles podem fazer dessa dor, porque não conseguiram uma família, fazer a sua própria família. Isso é dar um sentido. O Viktor Frankl dizia sobre isso. Cada um é responsável pelo seu sentido de vida, a trazer o seu sentido de vida. Isso eu acho muito, muito bacana, né? Então, a adoção em si ressignificou muito para mim, me deu esse sentido de vida. Eu sou pai do Batatinha e do Preto, são 9 anos de convivência, eles tinham 4 e 7 anos, hoje tem 12 e 16 anos. É uma maravilha isso, né? São 9 anos. E aí, para fazer essa parte, a gente vai construindo esse amor, vai construindo esse andar, né? As coisas que eu peguei, pelo menos que eu trouxe, assim, que são significantes para mim, que eu trouxe, aprendi sobre isso e tentei colocar em prática a teoria, o que eu aprendi, tudo, né? Primeira coisa com os meus filhos, eu sempre tentei ser proativo e nunca reativo, sempre construindo, ouvindo, né, com o coração e tudo mais, sendo proativo, porque não é fácil, a gente tem uma vida muito reativa, né? O segundo ponto que eu sempre conversei muito comigo mesmo e tentei era compreender para ser compreendido, né? Por que compreender? Com o coração, com os olhos, com a alma, né? Com os ouvidos, eu compreender o que o Preto está me dizendo nesse momento dele, né? Nesse instante dele, para ele me compreender. Então, eu ter ouvidos para ele, né? E não é fácil, pode ser uma teoria, não é fácil. O Preto agora está passando por uma fase de adolescência. A adolescência quebra todos os paradigmas, não é fácil com ele, mas tem uma coisa muito legal entre eu e ele, a solidariedade. Eu quero ser pai, ele quer ser filho. Isso está muito dentro da gente. Eu quero uma família, eu quero ele como meu filho, eu desejo ele, eu tenho amor por ele da mesma forma. A gente quebra de vez em quando o pau e tal, discute como adolescente, porque todos aqui sabem que não é uma fase fácil, todos nós passamos por ela, mas eu sou adulto, eu tenho que saber me conduzir nesse, né? E a outra coisa, o ponto, eu acho que é fundamental, que a gente, doutora Sinara,
aprendemos com o doutor Diogo Lara lá, é sobre a autoestima deles, né? E nossa também, a autoestima deles, do ser humano em si, eu procuro que ela seja boa para eles. Não é alta nem baixa, mas é boa. E o doutor Diogo Lara dizia o seguinte, olha, tu tem que cuidar com a fragilidade da tua autoestima. Tu pode ter uma boa autoestima e, de repente, alguém vem e diz algo para ti e cai essa tua autoestima. Imagina, então, quem é adotado, né? Chegar para ele, tu é filho adotivo, a gente sabe que existe isso, né? Tu não é do teu pai e da tua mãe, essas coisas, né? Que o Alexandre tanto nos traz isso, maravilhoso o livro, viu, Alexandre? Eu adorei ler, eu tenho que conversar contigo para entender melhor ainda, meu filho, isso eu quero fazer de todas as formas, né? Mas essa autoestima, então, dele, quando chegam para ele não se abalar, ele ter uma boa autoestima e dizer sim, e explicar e falar sobre isso. Isso é muito legal. Agora, não adianta eu falar sobre tudo isso se eu não falar uma coisa que é fundamental em tudo, que o Batatinha me ensinou. Eu achava que o mais importante com eles era botar eles na escola, eles aprenderem, eles saberem, vocês vão ter que saber, vocês vão ter que estudar, isso, vão se formar. Não, o principal, se eu tivesse que escolher, de dizer um tempo ele sem escola, sem essa parte, é o amor lá do coração, isso dá segurança, isso dá base, isso é legal, onde tu vai, tu te sente amado, tu diz, pô, eu estou forte aqui, eu estou amado, isso é que é bacana, e eu aprendi muito isso, e como eu disse ali no vídeo, o amor e o incondicional, como eu digo, eu vou na boca de um leão para tirar meu filho, ele a mim lapidou. Eu tenho um sentimento muito maior pelas pessoas, por quem eu convivo, respeito. O amor me trouxe no trabalho, até ele me trouxe, eu não amo aquelas pessoas, mas é como se eu amasse aquelas pessoas, porque a ética está perto disso, né? A ética... O amor, eu não quero mentir para o meu filho, eu quero o melhor para ele. Lá no trabalho, eu tenho que querer o melhor para aquelas pessoas, eu tenho que ser verdadeiro com eles, eu não posso mentir para eles. Então, o amor me lapidou em muitas coisas da minha vida. Isso foi muito bom, né? Mas de toda essa fala, eu digo para vocês, por isso que eu trago essa frase comigo muito forte sobre o sentido da vida, o quanto a adoção me trouxe, que é: não basta a gente viver a vida, né? A gente tem que adotar a vida, cuidar dela, amar ela. Aí sim. Então, doutora Sinara, para a gente iniciar aí, me desculpe o entusiasmo, mas como o Peterson disse, a gente fala bastante porque a gente gosta do assunto, né, Apaixonante, né, Nilson? Obrigado. Eu que te agradeço esse depoimento lindo. É sempre muito bom te ouvir, Nilson. Não é só o teu livro que inspira, você inspira. Gosto muito de te ouvir. Muito obrigada por ter compartilhado a tua história e por estar aqui conosco hoje. Gente, já choveu um monte de questões, mas eu vou deixar primeiro vocês falarem, depois eu vou trazer, tá? Então, agora eu quero... Peterson se apresentou no vídeo, mas eu vou trazer mais um pouquinho para vocês, então. É o Peterson Rodrigues dos Santos. Ele achava que jamais poderia ser pai por ser homossexual, solteiro e de família humilde. Através do apadrinhamento, conheceu o Lucas, que já nos visitou aqui na telinha, tá um fofo. E esta relação se tornou filiação adotiva. Foram 2 anos de apadrinhamento até Lucas ser, entre aspas, promovido a filho. Nesta jornada, juntamente com outros casais que necessitavam refletir sobre a adoção, nos mais diversos pontos de vista, Peterson criou a Elo Adoção, organização sem fins lucrativos, que atualmente desenvolve projetos em parceria com o Poder Judiciário em mais de 20 comarcas do Rio Grande do Sul, e ali já tem a questão do Jonas, e depois a gente entra nisso, através de projetos como grupos reflexivos mensais, encontros preparatórios aos postulantes à adoção, apadrinhamento afetivo e capacitações para a rede de proteção. A Elo luta diariamente pela garantia ao direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. Querido Peterson, a palavra é tua. Bom dia a todos e todas. Coisa boa, né? Roda de amigos. Tivemos já a oportunidade em outros momentos de estarmos juntos.
A apresentação já me falou tudo um pouco, assim. Então, eu sou o pai do Lucas, e eu acho que eu sempre parto desse princípio, assim, de todas as coisas que a gente faz, que eu mais me orgulho é ser o pai do Lucas, né? E, e na adoção a gente tem isso, assim, eu primeiro preciso elogiar o Ressignificando Vidas como tema, que às vezes, quando a gente vai ler uma chamada, um folder, adoção ressignificando vidas. Talvez passe para muita gente que esse título seja pensando nas crianças, ressignificando a vida das crianças. Mas esse efeito de ressignificar, esse efeito transformador, ele transforma nós pais, ele transforma todas as pessoas que estão envolvidas, né? Então eu era lá o solteiro, gay, pobre, que assistia as reportagens no Fantástico de famílias ricas que adotavam crianças fora do país, e aquilo não me identificava, eu não era aquelas pessoas, então eu jamais pensei que eu poderia ser pai. Mas também eu não buscava informação, porque não via representatividade. E eu acho que esse é o nosso papel hoje, nesse grupo, nessa mesa tão diversa, que a adoção está representada de volta de várias formas, né? E aí, com o apadrinhamento, meio sem saber o que eu estava fazendo ali, que eu achava que era só um trabalho voluntário, foi que a coisa aconteceu. Então, acabei conhecendo o Lucas, foram 2 anos, né? Então, o Lucas me adotou. E ele me mostrou que eu podia mais. Porque, às vezes, eu, no meu caso, homossexual e de família humilde, tu acaba te colocando na margem. Então, tu é meio acostumado a ouvir que tu não pode. Então, antes de perguntar, eu já tinha criado uma resposta para mim, que era o que eu não podia ser pai. E o Lucas me mostrou o contrário. Então, eu brinco com ele, que ele é o culpado de tudo que deu certo. Então, a culpa é dele. Então, foi nesse processo de ressignificar a minha vida, assim, foi o quê? A minha vida mudou totalmente, assim, totalmente mesmo. Então, o que acontece? Quando eu comecei a frequentar o acolhimento institucional, eu descobri o que eu queria para minha vida. Ali eu nunca tinha tido um contato com um assistente social. Ali eu conheci os primeiros assistentes sociais. 1 ano depois eu entrei na faculdade. Demorei para me formar, tive que parar por questão de grana, ou quando o Lucas chegou também. Então, levei mais tempo que deveria. Aos 40 anos de idade eu mudei de profissão. Então, me tornei assistente social. Também é culpa do Lucas. Então, ele é o culpado de tudo que deu certo. E eu queria me formar sendo assistente social e trabalhando no acolhimento institucional. Então, hoje eu trabalho em acolhimento. Então, o que eu penso assim? Às vezes a gente ouve muita coisa, e eu acho que todos aqui na mesa devem ouvir muitos elogios, né? Então, isso eu falo também para os pretendentes. Cuidado também, não vamos nos levar tão a sério. Então, para mim, trabalhar no acolhimento é uma honra trabalhar com as crianças. Eu trabalho hoje naquilo que eu gostaria. Então, é uma honra. Ninguém aqui é salvador da pátria. A doutora deve ouvir todos os dias coisas nesse sentido. E, na verdade, é o seu trabalho, né? E às vezes trabalha com gosto, porque é o que gosta. Mas, assim, a gente trabalha com tanta emoção, tanto amor, porque é missão de vida, assim. Só que, às vezes, e para os próprios pretendentes, assim, eu brinco, eu sempre falo, assim, que cuidado, que um dos maiores perigos na adoção é quando a gente acredita demais nos elogios que a gente recebe, porque às vezes gera uma carga de que somos pessoas maravilhosas e especiais, que não nos permite aquela fraqueza do ser humano, de se mostrar frágil e buscar ajuda. Então, a ela vem justamente criar esses espaços para que sim, que as pessoas possam se mostrar vulneráveis, abrir o coração e ver que a adoção não é um mar de rosa. É lindo, mas porque ser pai e ser mãe é lindo? Para alguns. E assim como ser pai e ser mãe, a adoção não é para todo mundo. E tá tudo bem. Assim como a adoção tardia também não é para todo mundo. E quando a gente fala no ressignificar, que eu acho que eu peguei muito forte essa palavra, na fala da doutora, quando a doutora apresenta os números lá no início, uma coisa que sempre me incomoda no SNA, que eu acho que aqui também é um bom momento para a gente criar algumas pulgas.
por que os adultos são habilitados à adoção? E por que as crianças estão disponíveis? Na minha percepção, e aí isso sempre me incomoda, por que a criança que está disponível? Eu acho que o adulto está também disponível, ou ambos estão aptos. Eu acho que tanto a criança quanto o adulto, eles estão na mesma linha. Esse grau, e a gente tem a tendência, mas é assim, inconsciente, de às vezes colocar a criança ou adolescente como aquele que está ali só esperando, e ele é o protagonista da história dele. Né? Então, eu acho que a Simone, ela fez pioneira, faz um trabalho super bonito, assim, sempre foi de colocar também essa visão e a criança como protagonista. Então, a gente tem essa coisa de ressignificar algumas coisas. A questão, a gente bate sempre na questão da adoção interracial, por exemplo, que sim, as pessoas ainda têm, hoje mudou muito, mas ainda tem essas questões, mas aparece lá no SNA a etnia das crianças, mas não aparece dos pretendentes. Às vezes a gente não consegue nem fazer mensurar ali, equiparar algumas coisas, e até de pensar, de repente, políticas sobre alguma coisa, porque tem populações diferentes, e às vezes é isso, a gente faz os dados, alguns dados e algumas coisas voltadas ali, que a criança acaba sendo, porque parece que é a criança que está indo atrás de famílias, e na verdade não é por aí. Né? Então, a criança ela não está disponível. A criança ela está apta para ser adotada, sim, assim como... Porque parece que quando está disponível eu também posso devolver, que é o que às vezes acontece. Né? E, assim, a ideia, por mais que isso no inconsciente, tá, gente? Eu sei que não é. Mas, às vezes, qual é a mensagem que a gente passa quando alguns termos, assim, e alguns termos muito românticos, de que a gente é especial, que a gente é iluminado, e quando a gente é tudo isso, a gente não conta para ninguém quando dentro de casa o filho está quebrando o pau porque não quer ir no banheiro, não quer tomar banho, sei lá. O Lucas, assim que chegou, 2 anos. O Lucas foi dando 2 anos de apadrinhamento. Ele chegou, a primeira vez que mandei ele tomar banho, ele gritava. Eu achei que ele ia ter uma vida boa. Morria gritando e aprontava horrores. E tá tudo bem. Claro, às vezes eu tinha que ir pro corredor com medo que o conselho tutelar aparecesse, achando que eu tava matando a criança. Mas eu não quero me estender muito, porque eu acho que tem várias perguntas super interessantes que a gente pode trabalhar mais junto, assim. Mas é assim, e eu acho que eu gosto de ser provocativo mesmo, de criar alguma... para a gente pensar juntos, e aí, de repente, a gente, quem sabe, debater algumas coisas aí. Mas eu vou passar que eu quero ouvir a Simone também. Tá, obrigado. Ai, Peterson, eu adoro te ouvir, tu trouxeste um monte de questões. Aliás, a tua fala acho que já esclareceu a questão do Sandro, que falou da questão da adoção por homossexual. Não é problema, Sandro, tá aí o Peterson nos mostrando que não é problema. Depois eu posso falar um pouquinho mais de como eu vejo. Mas eu vi que nós temos colega, a colega Daniele, que legal que está aqui conosco, convidando o Nilson para participar também de curso preparatório. Enfim, mas eu vou agora passar a palavra para a Simone, porque a Simone, eu lembro dela, antes, Nilson, do app das adoções, a Simone me foi apresentada, porque ela já tinha o projeto dela de adoção tardia, onde as imagens eram colocadas na internet de forma livre. Naquela época, nós tínhamos ainda um conceito de que não era possível a exposição de imagens de acolhidos na rede. Isso é algo que vem mudando ao longo do tempo, felizmente, né? Mas a Simone sempre foi à frente dos tempos. Na época, não conseguimos fazer o trabalho em conjunto, justamente por essa questão cultural e de entendimento do judiciário. E depois veio o Nilson com o app, que as imagens, Nilson, são vinculadas pela internet, mas só para habilitados, enquanto que a Simone trabalha com imagens abertas para todos. Simone Uriarte é filha por adoção e optou por usar a sua trajetória pessoal como inspiração para ajudar a construir uma cultura de adoção mais inclusiva. Atualmente, cogerencia as atividades do projeto Adoção Tardia, @Adoção Tardia, iniciativa que busca mudar o discurso sobre adoção e a percepção sobre crianças e adolescentes acolhidos. O projeto produz conteúdo direcionado a pretendentes da adoção, apoiando a ampliação responsável do perfil de criança desejada.
Em paralelo, Simone está em constante reflexão sobre a sua reconstrução de vínculos com a família biológica e, para isso, sempre contou com o apoio dos seus pais por adoção, Sônia e Ari. Nessa jornada pessoal e profissional, o que mais a motiva é acreditar que é possível transformar e expandir o sistema de assistência social para que o acolhimento institucional e a adoção sejam medidas extraordinárias. Para ajudar a construir esse futuro, Simone atualmente faz mestrado em design estratégico, com foco em processos de desenvolvimento de políticas públicas na TU Delft, na Holanda. Simone, muito obrigada pela presença, a palavra é tua. Muito obrigada, doutora Sinara, pelo convite. É um prazer reencontrá-los, Alexandre, Nilson, Peterson. Realmente, a gente já se viu, é ainda melhor reencontrá-los novamente nesse dia tão importante, né, de valorização e de conversa sobre adoção. Como vocês já ouviram e passou no meu vídeo, a minha história pessoal e profissional, ela se entrelaça, né? Talvez brevemente um pouco de contextualização. Eu costumo dizer que eu sou uma filha do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque minha adoção ocorreu em 1992, então o Estatuto começou lá em 90. Então, eu sou um produto, né, de políticas públicas, de um serviço de assistência que me propiciou, no meu caso, que estava numa família, num estado vulnerável, conseguir ter uma nova família e o direito à convivência familiar e comunitária. E isso foi muito importante, isso transformou a minha vida. Porém, não foi a mesma realidade que todos os meus irmãos tiveram, né? Eu sou parte de um grupo de 5 irmãos, entre eu e os 2 mais jovens, eles foram adotados por famílias diferentes, e os 2 mais velhos não foram adotados, né? Principalmente um que tinha 11 anos, e que ainda hoje, infelizmente, ainda hoje são crianças que têm mais dificuldade de serem aceitas, né? De reencontrarem com a sua família. E, bom, eu acho que toda essa reflexão, e eu me sinto muito contemplada pelo que o Alexandre falou sobre as dores, os traumas e as coisas que a gente tem que trabalhar ao longo dessa trajetória, coisas, às vezes, que não são tão legais de falar, né? Às vezes a gente fala muito bem, de um lado muito positivo da adoção, por essa ressignificação do que representa para a família que adota, mas ela representa muitos traumas para a criança que tem que passar por esse processo, né? E traumas que agora eu tenho entendido também, que são importantes a gente falar, da família biológica, da família que pede essa guarda, né? Eu entendo que, por exemplo, a minha mãe biológica talvez não tenha tido todo um suporte para conseguir entender o porquê que estava passando por aquilo ali e para que ela também continuasse dando significado à sua vida e tendo qualidade de vida, né? Então, acho que ainda tem muitas coisas a se melhorar nesse suporte, né? E entender que a adoção ela não é uma coisa à parte, mas ela faz parte de um sistema maior, de um sistema de acolhimento e de proteção social que a gente tem muito a evoluir no país. Isso é um pouquinho, então, da minha trajetória pessoal. Na minha trajetória profissional, enfim, eu me senti muito conectada com essa causa quando eu comecei a entender mais a minha trajetória e utilizei disso no meu trabalho final, quando eu estava estudando design na URGS, para fazer e propor um projeto. E então foi assim que começou a Adoção Tardia, com esse intuito de contar histórias de famílias formadas por adoção, muito buscando o que o Peterson falou, de representatividade. Então a gente não queria só contar as histórias de família de comercial de margarina, que a gente chama, né? Mas contar histórias que as pessoas pudessem se relacionar, pudessem ver que aquilo é possível porque está se vendo ali, né, naquela história. Sim, por um momento, como a doutora Sinara falou, a gente fez algumas campanhas que eram vinculadas e que mostravam jovens abertamente em redes sociais. Isso era anterior à disponibilidade dos aplicativos. Para nós, isso também gerou muitas críticas internas nossas. A gente não entende que isso é a melhor forma. A gente estava, naquela época, entendendo que aquilo era uma das soluções, mas a gente não entende que é a única e nem a que traz também muitas questões negativas da exposição da imagem, por isso que a gente também parou e continuou reforçando naquilo que a gente entende que é o nosso papel, que é contar histórias, né? E daí, durante esse processo de acompanhar essas famílias, a gente também entendeu que não queria mais fazer um post pequeno em redes sociais e coisas assim, a gente queria produzir algo maior,
então a gente começou a produzir um documentário, e que eu agora queria pedir para o pessoal da equipe técnica, a Priscila ou o Diego, passar o teaser desse documentário. Já está pronto, não? Já está pronto? O documentário não, mas nós temos um teaser, porque, enfim, a pandemia impossibilitou o resto da gravagem, mas a gente vai terminar. A adoção, para mim, ela é uma forma de ter filhos. Não é maior e nem menor do que o biológico. Então, ela não pode ser vista como um ato de caridade, como uma coisa que eu sou uma pessoa especial porque eu adotei. Não. Eu acho que, se for colocar assim, eu vejo o Lucas como uma pessoa especial que me aceitou como pai dele. Então, a gente não usa esse termo, eu adotei o Lucas, e sim, nós nos adotamos. E assim, sempre que a gente pode, tem oportunidade de falar, de divulgar a adoção tardia, de quebrar um pouco esses mitos, né, que existem, das dificuldades, a criança já vem com problema. A maioria dos comentários que não são muito adequados são pela falta de acesso a um outro ponto de vista. Ela é adotada. Dizer, não, ela foi adotada. Agora ela é minha filha. Eu acho que, com certeza, a hora que eu mais gosto é quando meus pais voltam pra casa. Sem que daí a gente pode tomar um café, né? Simone, você vai ter que nos permitir a ampla divulgação desse documentário tão logo seja concluído. Fazemos questão, aliás, a colega estava pedindo, aliás, eu vi que tem mais de uma colega, inclusive a nossa subprocuradora-geral para assuntos jurídicos, doutora Jaqueline, prestigiando a nossa live. Olha, a gente quer demais divulgar esse teu trabalho maravilhoso, Simone. A Adriana Costa conosco, a Daniele pedindo já o documentário, enfim. Simone, que coisa maravilhosa, e no que pudermos auxiliar, ficamos à disposição. Mas continua, nos conta mais um pouquinho de ti, Simone. Eu já estou quase encerrando, mas sim, nós estamos muito felizes em poder concretizar esse documentário. A gente começou a gravar um pouco antes da pandemia, então a gente tem mais ou menos 70% e estamos já trabalhando com essas imagens, e a gente espera que até o final do ano a gente tenha completo, mas a gente está realmente colocando o nosso coração e quer entregar um trabalho com conteúdo, um trabalho que mostra também a adoção por diferentes famílias, né, que também vai trazer um olhar menos romantizado, vai trazer bastante realidade, né, que às vezes quando a gente faz uma postagem em alguma rede social, acaba ficando mais superficial, e eu acho que nesse documentário a gente está começando a mostrar a complexidade das emoções que estão envolvidas, os conflitos, né, seja do ponto de vista do filho por adoção, seja de ponto de vista da família ou da família extensa. E sim, vai ser um prazer, a gente vai querer, sim, poder levar esse documentário para quanto mais pessoas possível, né, porque essa é a nossa intenção, que ele desperte essas reflexões e desperte mais discussões a respeito. E eu queria só fazer um gancho com o que o Peterson falou, porque sim, são coisas que também me tocam e que também me preocupam, que, enfim, boa parte hoje do meu trabalho e do meu estudo no meu mestrado é um pouco esse entendimento de que, tá, a gente tem um processo de adoção e, enfim, de acolhimento que deveria ser centrado nos melhores interesses da criança, que é isso que está lá no ECA, né? Só que, em algumas vezes, né, como isso foi criado pelas nossas instituições e por todos os órgãos, ele está mais centrado, às vezes, nas necessidades dessas pessoas que querem adotar, né? Então, acho que é um pouco dessas discussões que a gente precisa ter sobre o que futuro a gente quer construir, como vai ser esse processo. E, realmente, eu ainda não entendi o porquê quando vamos nos habilitar, temos que preencher qual a etnia dessa criança, né? Eu não entendo qual a justificativa, né, por exemplo, de desenvolvimento psicológico, você saber a cor dessa criança, porque ela é assim como está lá, né? É parda, indígena, negra, enfim, não entendo o porquê dessas questões.
E também, eu acho que uma coisa que o Peterson também tocou dessa parte de ressignificar, mas por ponto de vista de filha por adoção, eu entendo que a gente precisa também falar de do passado dessa criança, do ponto de vista que traga poder, que traga empoderamento para ela, né? Olhar para o passado com um sentido de que eu tenho orgulho, né? Para a gente também não colocar que uma criança que passou sua vida numa casa de acolhimento, numa casa lar, aquilo não foi válido. Não, aquilo foi muito válido, né? Então, acho que isso também a gente precisa trazer essas, para que não pareça que a família que está adotando é uma salvadora, que ela está sendo uma heroína por tirar aquela criança daquela situação, e que não é, né? Então, eu acho que esses são 2 pontos hoje que eu fico assim, tá, eu quero ver eles melhorarem, entende? Porque eu não consigo entender. E, enfim, vamos usar essa parte final, talvez, para discutir e as outras perguntas também. Então, muito obrigada pelo espaço. Perfeito, Simone. Aliás, vocês 4 foram perfeitos nas colocações, trouxeram um monte de temas super polêmicos que a gente pode passar dias, né, anos conversando. Mas eu quero aproveitar esse teu gancho, Simone. Tu fala das casas de acolhimento, e no meu trabalho, né, eu faço a fiscalização dos abrigos e casas lares, e agora estou muito feliz, até vou noticiar para vocês, fizemos uma composição interna, eu vou também responder pelas famílias acolhedoras, o que me deixa muito contente, né? Mas o que eu quero dizer é que realmente nós temos casas, lares e abrigos, instituições muito organizadas, muito idôneas, e aqui na nossa live a gente tem diversos, né? Eu vi que o João Rocha participou, eu vi a doutora Viviane, que foi da FPE, agora não está, agradeço os cumprimentos, doutora Viviane, eu vi a Lisiane, então eu vi tem uma série de pessoas que trabalham muito e muito bem, que vestem a camiseta e que se doam, fazem a entrega real, né, nos cuidados das crianças e adolescentes. Só que a gente também sabe que é diferente de ter a sua mãe e o seu pai, né? Então, eu quero agora, nesta oportunidade, reiterar a minha admiração por todas as cuidadoras sociais, cuidadores sociais, mães e pais sociais das casas lares, a minha admiração pelos agentes educadores, que diuturnamente, 24 horas, né, no caso das cuidadoras, 24 horas os agentes educadores nos seus turnos, cuidam e cuidam com o coração, cuidam com tudo que tem. Então, deixo aqui uma referência. Felizmente, em Porto Alegre, nós temos instituições muito zelosas e muito boas, mas torno a dizer, não é uma família como a gente quer. Mas chegaram ali no chat diversas questões, e eu quero trazer para vocês. Peterson, você falou da questão da criança, né? A gente aqui em Porto Alegre, pelo menos, e falo pela minha experiência de Porto Alegre, a criança é o centro, é o cerne, a busca se dá pela criança. A criança só fica apta à adoção no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento após uma avaliação psicológica, onde ela diz, eu quero ser adotado. Quando, às vezes, ela não tem a ideia real do que é ser adotado em razão da idade, ou até do seu potencial cognitivo, isto é aprofundado. Claro, ela daí, neste caso, fica apta, mas no momento de fazer a vinculação, novamente avaliado, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que, pelo menos a gente busca, e aqui também aproveito no Dia Nacional da Adoção para fazer um elogio de público aos juízes que trabalham aqui na capital, que todos eles vestem a camiseta realmente, são muito preocupados e têm esse olhar especial na criança, do que a criança e o adolescente querem, e nós esgotamos sim a família, mas a gente esgota a família até o ponto de que era aí, né, e segue quando necessário para adoção. Simone, essa tua questão, assim, eu achei bem interessante, porque tu és uma menina que foi adotada jovem, né? Tu foste adotada bebê ainda, né, Simone? Eu tinha 3 anos e meio, né? 3 anos, a gente ainda considera. Mas tu trouxeste a situação do teu irmão de 11 anos que não foi adotado, e daí a diferença no rumo que vocês tiveram, e a tua preocupação de que talvez a tua mãe não tivesse sido esclarecida o suficiente com relação à adoção. Isso é algo que nos toca muito, sabe, Simone? E muitas vezes acontece na sala de audiência de nós percebermos que aquela família, uma família com limitações, né, é uma família que não tem as melhores condições, talvez financeiras e culturais, mas é a família daquela criança. Talvez aquele bebê recém-nascido pudesse ter N oportunidades
em outra família substituta, mas a gente privilegia, sim, a família de origem, porque é a família da criança. Então, eu quero te trazer também essa ideia com relação, pelo menos, à forma como os trabalhos são conduzidos aqui na capital. A gente tem essa sensibilidade que é muito adequada, né? A gente pensa, e quando acontece uma adoção, eu costumo dizer também, quando a gente faz a entrega da criança, para que os pais que estão recebendo a criança saibam valorizar a vida daquela criança, agradecer a mãe que não interrompeu a gestação, a mãe que não continuou, né, nos cuidados da criança, mas que fez o que ela podia fazer de melhor, que é dar a vida a esta criança, né? Então, eu acho isso muito importante e penso que essas tuas reflexões neste teu documentário vão auxiliar centenas, milhares de pessoas. Então, que coisa boa, parabéns desde já. Alexandre, quando tu trouxeste a tua fala, veio a questão, em algum momento alguém trouxe a questão de irmãos, grupos de irmãos, né? Na tua experiência dos relatos, essa questão da separação de irmãos ou de adoção de grupos de irmãos, o que tu nos diz sobre isso? Qual foi a tua percepção? É bem curioso essa questão, porque toca muito pela... É muito parecido com o que a gente vê como eu, como outras pessoas que foram adotadas, de ter esse desejo de buscar origens, de buscar se conectar com essas pessoas, né, com quem a gente conviveu anteriormente. No meu caso, nos casos de quem foi adotado bebê, a gente não tem essa memória, né? Mas o desejo é muito parecido de quem teve essa convivência com irmãos e com outros familiares, e isso causa diversas questões, assim. Acho que precisa ser isso bem conduzido, porque se foi adotado por outras, por exemplo, às vezes são grupos de irmãos que são separados, então são adotados por famílias diferentes, né? E então essa convivência acaba sendo, muitas vezes é possível, uma convivência que é bonita, que é muito positiva, a gente vê, e muitas vezes, quando não há essa adoção, por exemplo, tem alguns irmãos que, enfim, que ficam com a família de origem, que são mais velhos, às vezes os filhos por adoção, os filhos que são adotados também se sentem um pouco divididos, no sentido de que às vezes são crianças, que são adolescentes, mas quase que se sentem na necessidade de tutelar aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eles, né? Então, acho que isso é importante de buscar apoio psicológico, porque as crianças, elas precisam se sentir filhas, elas precisam viver essa fase de serem acolhidas, né? De não fazerem, né? Buscarem a sua família, de cuidar da sua família, elas precisam ser cuidadas também, né? Então é uma coisa que merece muito carinho, merece, eu acho que de maneira nenhuma, né? Se a criança tem esse desejo de se conectar, de ter esse encontro, não cortar isso é importante, a história da própria criança, mas mediar isso para que ela se sinta como parte, né, de uma família, de que ela está sendo olhada, de que ela está sendo cuidada. Então, são diversos contextos diferentes, e sempre que puder buscar ajuda para mediar isso é importante, porque é uma questão bastante complexa. Mas, enfim, né, né, cortar isso, assim, se há desejo da criança, eu acho que não tem porquê. Acho que a gente precisa mediar, cuidar disso com carinho, com atenção. Tu tiveste contato com seus irmãos, Simone, depois de adulta, ou durante também tiveste contato? Eu sei que o Lucas também tem irmãos, né? O Nilson conseguiu adotar os dois, né? O que foi excelente. O que vocês... Mais irmãos. Eles têm outros irmãos, ficaram outros irmãos, não sabia, Nilson. E qual é o sentimento de vocês com relação a esse assunto? Talvez eu possa começar compartilhando, porque eu reencontrei meus irmãos, enfim, mais proximamente, porque eu quase não tenho memórias da minha infância, mas faz uns 5 anos, e sim, eu consegui cultivar um sentimento que realmente eu sinto eles como meus irmãos, né, tipo, de compartilhar a vida, de ficar feliz quando eles me chamam de mana,
né? Então, nesse sentido, foi muito bonito. Mas com os meus irmãos que não foram adotados, principalmente esse mais velho, para mim é um sentimento conflitante, né? Porque a história de vida dele é muito diferente da minha, né? E então tu carrega, e é uma coisa que eu também estou trabalhando em terapia, é um pouco de sentimento de culpa, né? Por que você foi privilegiado e teve direito a uma família com todo o suporte emocional lindo, maravilhoso, e se desenvolveu, e outra pessoa não, né? Sendo que vocês eram irmãos de sangue. Então, é bem complexo, assim, e vai variar, como o Alexandre estava falando, vai variar muito de cada contexto, de cada adoção, de como foi a separação, se havia ou não laços entre esses irmãos, né? Então é muito difícil ter uma regra que vai resolver todos os casos, porque não é bem assim. Eu não sei como é que o Nilson Peterson vê isso também. É uma coisa interessante, né? Eu aqui ouvindo vocês, né? Eu como pai, eu muito discuto com a minha esposa, esse momento vai chegar, né? Eu, pelo menos lá atrás, eu, de certa forma, me preparei. Eu peguei toda a documentação que tinha deles, tudo guardei, está lá guardado. E um dia, quando eles chegarem para mim e dizer, pai, eu quero ver, eu vou estar disponível para isso. Pai, não, eu não quero ver, deixa para lá. É ele que vai escolher a vida dele, não sou eu que vou escolher, né? Mas, de certa forma, Simone e Alexandre principalmente, eu estou aqui, eu fico preocupado. Como é que vai ser esse encontro? Será que a outra família é boa? Não é? Como pai, eu estou dizendo assim, de coração bem grande, a gente fica, minha esposa, no início, não vamos e tal. Só que o bacana disso é que a gente vai conversando com vocês, com outros, e isso vai dando um certo alívio, uma melhor condição de a gente tomar uma decisão sobre isso, né? Por isso que eu quero conversar tanto assim com o Alexandre, que eu falei aqui, contigo também, Simone, sobre isso, né? Porque eu quero entender o quanto... Eu sei que eu não vou escolher, como eu disse, ele vai escolher, mas eu quero dar esse apoio para eles. E eu acho que é muito legal ouvir vocês. Peterson. Então, o Lucas, nós chegamos a fazer, depois de 2 anos que ele estava comigo, nós chegamos a entrar com um pedido de busca de origem, porque ele manifestou isso em consultório, que tinha ainda um problema nisso. Mas quando começou o processo ali de busca de origem, na primeira vez que nos chamaram no fórum para saber o porquê, ele não quis mais, né? Essa questão da adoção aberta, para mim é um termo novo ainda, eu acho interessante, assim, mas eu parto do princípio do aprecie com moderação, justamente porque cada história é única, né? Eu tenho uma visão um pouco menos romântica, assim, porque eu acho que sim. Primeiro, quanto à história da criança, a gente lidar com a história da criança, mesmo que não tenha contato com essa família, eu acho que não é opção. Primeiro porque a história não é minha, é dele. Então, eu acho que a gente tem que ser bem simplista nesse sentido. Vou contar, não vou contar. Não, mas tu não tem querer porque a história não te pertence. Assim como eu penso em algumas coisas que as pessoas ficam na dúvida, se trocam ou não trocam de nome, mas o nome não é teu. Então, é da criança. Essa coisa do protagonismo da criança, a história é dela, não é tua. E eu sou, por isso que eu sou menos romântico nesse sentido. Mas quanto à questão, nós somos os adultos da relação, a gente tem que avaliar isso e que cada história é uma história. E grande parte das histórias, as crianças não são destituídas por acaso. Então, a gente, às vezes, romantizar demais de que vai poder ter uma relação maravilhosa. A doutora sabe mais que qualquer pessoa os motivos que as crianças acabam indo para adoção. E às vezes a adoção tardia, que foi o meu caso, ficaram muito tempo no acolhimento, investindo se essa família poderia, de alguma forma, né, se organizar. Mas, assim, eu acredito que esse encontro vai acontecer sim, até porque ele tem uma memória ainda das crianças. Às vezes hoje nós temos uma liberdade de conversar, eu e ele, sobre isso, bem tranquila, tanto que esses dias ele estava na casa da minha irmã e me mandou uma mensagem: ô pai, qual que é o nome da minha mãe, que eu não lembro? Aí eu respondi para ele, Peterson, mas brincadeira, sacaneando, depois eu comentei. Mas assim, porque hoje a gente brinca sobre isso, tranquilo, mas a gente conversa de boa. E ele é
tão debochado quanto eu, então. Mas é isso, eu acho que a gente tem que cuidar que cada história é única. Às vezes, quando a gente propaga muito essa coisa de... Eu tenho receio daquele comercial de margarina que eu via antes, lembra? No outro sentido, que eu não me encaixava, porque eu acho que cada história, ela é singular, assim. Por isso que é bom ter vários viés, e eu acho que essa mesa está repleta disso. Sabe que aqui em Porto Alegre, quando a gente tem grupos de irmãos, primeiro a gente tenta a colocação, não importa o número, 4, 5, enfim, a gente tenta a colocação do grupo junto. Quando não é possível, se faz uma avaliação psicológica para verificar, vamos supor, se são 4, se separa 2 e 2, 3 e 1, 1 e 1. Eu confesso para vocês, eu tenho 4 irmãos, nós somos 5, e assim, é uma relação muito saudável, muito boa. E eu acho que irmãos têm que ficar juntos, né? Então, eu realmente luto para não separar irmãos. Bom, quando há necessidade, porque é também aquela questão, se você tem um grupo numeroso, e a gente sabe que não vai ter a colocação 4, acima de 4, 3 a gente ainda coloca, 4 é muito difícil, são raras, realmente é muito pontual a colocação. Então, quando é um grupo de 4 ou mais, a gente acaba fazendo esta avaliação e fazendo o que a gente chama de desvinculação. Mas daí a gente busca que sejam famílias que concordem em manter o contato, porque eles se conhecem, né? A gente não pode simplesmente cortar, separar e deu. E já aconteceu lá no início, quando comecei a trabalhar com adoção, de 2 meninas irmãs que se davam muito bem, que a mais nova foi para adoção, e ela boicotou aquela adoção, ela não estava preparada para ser separada da irmã, essa adoção, ela voltou, a irmã que ficou, que era uma menina aparentemente saudável, ela teve crises muito graves, precisou ir para atendimento psiquiátrico, passou a ser medicada. Quando a irmã mais nova voltou, as duas não puderam ficar na mesma casa, porque elas passaram a reiteradamente se agredir, a se rejeitar de forma muito intensa, e aquilo me marcou muito, porque era uma relação muito boa, muito saudável, que, além de tudo, nós conseguimos, quer dizer, elas vieram para proteção e a gente conseguiu acabar o que elas tinham de bom. Isso me marcou muito, e a gente acaba aprendendo com os erros, né? Ali foi um erro, eu digo que foi um erro de todos, né? Todos na intenção de auxiliar, acabaram trazendo esse transtorno, esse prejuízo imensurável dessas 2 meninas. Mas eu trago esse assunto porque é um assunto realmente recorrente, que nos toca muito e que foi trazido no chat. Outra questão que foi trazida, aliás, uma coisa que vocês trouxeram, todos trouxeram, atendimento psicológico, terapia, né? Como isso é importante, e eu aproveito para relatar uma das questões trazidas no chat, foi os cursos preparatórios, o Jonas trouxe essa questão. Então, assim, a gente tem que ter um acompanhamento, uma preparação antes, e o Nilson fala muito bem disso, de como é necessário você ter informação, se esclarecer, saber o que é uma adoção, antes mesmo de se habilitar, quando se habilita, buscar o máximo possível de informação, se preparar, porque as questões surgem, os problemas surgem, e você tem que saber como lidar. Quanto mais você tiver de informações, melhor você vai saber lidar com essas dificuldades. Então, assim, o preparo. O Peterson tem uma parceria com o Tribunal de Justiça para fazer cursos preparatórios em mais de 20 comarcas, né, Peterson? Então, Jonas, já te respondendo, cursos preparatórios para adoção não pararam durante a pandemia. O Peterson é um exemplo, né, dos cursos que tem tramitado. Eu pergunto até, se tu quiser nos colocar aqui, qual é a tua comarca, porque realmente não é para estar parado, né, os cursos preparatórios para adoção tem que estar acontecendo, as habilitações têm que estar acontecendo, nós não paramos com a adoção, tá? Então, vou te pedir essa gentileza de colocar qual é a tua comarca onde isso não está acontecendo, porque é algo que nós temos, enquanto Ministério Público Fiscalizador da Lei, de reportar, né, para o Tribunal de Justiça, para que seja, para a Corregedoria da Justiça, para que seja regularizada. A questão do acompanhamento, né, posterior, o pós-adoção, acho fundamental. Grupos de apoio, tanto dos filhos quanto dos pais, que o Alexandre, o Peterson, a Simone, né, tratam, isso é bem, bem importante, e é bem por aí, a gente conversando, essa tua angústia, Nilson, que tu trouxeste, este problema vai chegar, que bom poder conversar contigo, Simone e Alexandre, porque eles passaram por isso. Então, eu penso que é bem por aí. Quanto mais a gente conseguir se comunicar, as experiências se repetem, né, Alexandre? Isso a gente vê muito no teu livro, a busca pelas origens, né? Isso é quase que 100% deles, com raras exceções. Então, eu acho que esta troca é muito rica, né?
Não sei se vocês querem fazer algum comentário quanto a isso que eu trouxe. Não, só para reforçar, que até acredito que tenham representantes de várias comarcas aqui, pessoal do Ministério Público, Judiciário, que os cursos da eles são promovidos, né, de forma totalmente gratuita, não tem custo para as comarcas, estão acontecendo online. Todas as quintas-feiras até o final do ano vai ter curso, então eles são mensais, são encontros, são 4 encontros, geralmente. Então, as comarcas, elas podem nos contatar, sim, que a gente, principalmente comarcas que às vezes não tem equipe técnica, que não consegue fazer, a gente consegue promover esses cursos, sim, sem custo nenhum, porque a gente acha que a gente tem certeza, né, que é um direito dos habilitados, sim, serem preparados, terem as informações corretas, né. E aí, só pegar um ganchinho numa das questões que apareceu sobre essa questão do preconceito por ser homossexual. Preconceito, bem interessante. Isso. Porque o que acontece? O que eu aprendi da vida? Quando a gente tem muito medo de algumas coisas, por causa do preconceito do outro, esse preconceito vira nosso. Então, quando eu aceito o preconceito daquela outra pessoa, que eu não vou adotar porque meu filho vai... Porque eu já começo a imaginar que meu filho vai sofrer preconceito por ter um pai gay. Mas aí esse preconceito virou meu. Eu não vou adotar uma criança negra porque a minha família é racista. Então, quem está sendo racista? Eu peguei o preconceito do outro e passei para mim. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente começa a aceitar o preconceito do outro, ele se torna nosso. Então, a gente tem que começar a cuidar disso. Por que que o que que isso vai me impedir? Então, eu vivia, quando eu falo que eu vivia na margem, o Lucas me ensinou isso, e eu nunca fui de militar por questões LGBTQIA+, mas eu sei hoje, dentro da adoção, a minha representatividade por causa dessas famílias que eu não via famílias assim, e hoje eu conheço várias, assim, então é muito legal. Então eu acho que é isso, a gente não pode, seja por que motivo for, ficar com medo do preconceito. Então, desculpa dar notícia para quem está habilitado, mas sim, seu filho vai sofrer preconceito, como todas as crianças sofrem, mas por diversos motivos, por ser gordo, magro, alto, gay ou não, vai sofrer. Então, agora, se isso não pode parar o nosso sonho. O que a gente tem que fazer é nos preparar para não formar novos racistinhas e homofóbicos por aí. Muito bem, bem colocado, Peterson. E eu vi que a Daniela está colocando que em Gravataí eles estão sem retorno de psicólogo. A gente vai levar isso para a corregedoria, tá, Daniela Alves, tá? O Sandro, acho que tu já foste respondido, né? O Peterson já te trouxe essa questão do curso, mas só para lembrar, quem está pensando em se habilitar, a gente se habilita na comarca de residência. Então, não é que você vai escolher aonde está acontecendo o curso para se habilitar, não. Você se habilita na sua comarca de residência. Eu vi também o João Paulo II participando da nossa live, que legal, vocês fazem um trabalho belíssimo. As casas lares da João Paulo II são referência, e agora também o serviço de acolhimento familiar e também o serviço de residencial inclusivo. Não sei se vocês querem, fazer algum questionamento entre vocês. Infelizmente, são 11h24, a gente combinou 1h30, a gente tem 6 minutinhos, tem tanta coisa para falar, né? Mas, enfim, eu não sei se o Nilson, Alexandre, Peterson, Simone, entre vocês, se vocês ficaram com alguma questão que querem aproveitar. Eu quero aproveitar para conversar aqui com o Alexandre, então. E com a Simone, são os dois, né? Como eu disse, eu estou aprendendo, né? Porque a gente vai aprendendo, como dissesse, né, Sinara, é que a gente vai ouvindo bastante, não tem melhor coisa para a gente, pelo menos, ter um caminho, ou o caminho da conversa com os filhos, né? É fundamental, então, a gente ler, a gente saber mais sobre adoção. Então, Alexandre e Simone, eu gostaria de vocês, assim, aquele teu livro, Alexandre, é tão profundo, é tão legal, porque é uma realidade de cada um, assim, eu fiquei lendo, tinha horas que eu chorava sozinho, sabe? Eu digo, o que eu vou fazer quando meu filho me perguntar isso aqui e tudo, né? Olhando agora também da Simone, o documentário onde o Peterson fala ali do fundo do coração, né, o filho e tudo, eu te pergunto assim, eu sei que tu não vai me dar a fórmula, eu queria essa fórmula, mas como é que eu tenho que chegar e conversar sobre isso com meu filho, sobre essa parte que tu mostra lá no teu livro, pessoas de 40 anos, de 30, 50 anos estarem magoadas, ou estarem com algum peso, ou qualquer coisa que seja pelo seu passado, né? Por onde é que eu
que eu já converso com eles, mas não tanto. Aqui não tem tabu, a gente conversa, mas eu não consigo ainda me aprofundar, talvez pela idade deles. Quando é que é o tempo de talvez eu me aprofundar? Então, nisso, o que eu percebo é que isso varia de pessoa para pessoa, né? E também tem uma questão de maturidade, como eu falei, para mim foi uma transição ali para os 30 anos, então foi quando eu estava mais de fato entrando na idade adulta, mas também tem uma questão de contexto, né? Há pouco tempo, aí, há 20 anos atrás, por exemplo, tinha uma associação de filhos adotivos em Porto Alegre, que acho que era uma das únicas do Brasil, e eram todas pessoas de meia idade, pessoas de 40, 50 anos, muitas que esperaram os pais adotivos morrerem para aí depois pensar em fazer sua busca, né? Eu, com 30 anos, né, hoje já comecei a tocar isso. Hoje a gente tem mais informação, né, e eu percebo pessoas mais jovens chegando no meu perfil, perguntando para mim, né. E se a gente for pensar nos Estados Unidos, né, que esse debate é um pouco mais aberto, já se multiplica, tem vários manuais de busca e tudo mais, muitas vezes isso acontece na adolescência, esse processo de busca acaba... Então, é uma questão de informação, de contexto também, né? A gente, né, infelizmente, a gente vive num ambiente que tem pouca informação sobre isso, então, sabe, eu fui buscar ali mas, assim, quanto mais a gente mostrar que tem informação acessível, que tem livros, que tem gente falando, que tem gente, né, demonstrando, mais as crianças vão perceber que podem falar e aquilo pode ser importante. E acredito que também estimular a independência, né? Estimular, porque a gente sente essas necessidades em momentos de transição de responsabilidades, né? De se tornar mais adulto. Então, a gente muitas vezes toma os nossos antepassados como modelo, né? E nós adotivos a gente olha, mas quem é meu modelo, né? A gente fica um pouco confuso, né? Tem duas famílias aí, como é que eu vou lidar com isso? Né? Uma coisa inconsciente, né? Só para dizer. Então é isso, tentar mostrar que está aberto para conversar, mostrar alternativas e estimular a independência, né? Estimular que voem, porque voam talvez eles sintam essa necessidade de se aproximar disso, né? E só para comentar né, falar um pouquinho dessa coisa das origens e da importância também, né? A Simone estava falando de ter um acompanhamento em relação às mães biológicas e tudo, eu acho isso muito importante. Isso, e também da questão da adoção aberta, né? Quer dizer que isso não é uma idealização, não é uma romantização, na verdade é você dar também a possibilidade daquela mãe, daquela pessoa que doou ou que teve o filho separado, saber onde é que anda essa criança, ter um trânsito de informação. Por que isso é importante? Porque a gente fala para as crianças que a origem delas é importante. Então, depois a gente diz que a origem é importante, mas essa pessoa não tem acesso nenhum, não pode saber nada, essa pessoa fica escanteada. Muitas vezes são pessoas como a doutora Sinara, tem a doutora Sinara estava falando, né, são ouvidas, são privilegiados no momento, né, de ficar em família, mas a gente sabe que não é uma questão de uma instituição, de um contexto, são 500 anos de mandonismo, são 500 anos de uma sociedade que é muito estratificada, quer dizer, tem toda uma história aí, né? Então, a gente mostrar também para essa criança que a gente está dando atenção para essa origem dela, que a gente está tratando essa origem dela com dignidade, que a gente está dando possibilidades também, que a gente está acompanhando de alguma maneira, né? Não vão ser grandes famílias que vão se encontrar, não é isso, mas um trânsito maior de informação, e às vezes até de encontro, de contato, né? Mas que demonstre para as crianças que realmente elas estão sendo valorizadas como adotivas e também como filhas de modo geral, tanto na sua origem quanto no ambiente que elas estão vivendo hoje. Uhum. E, assim, né, Alexandre, pelo teu livro ali, me pareceu muito assim, a pessoa com 40, 50 anos ainda sente coisas lá do início, na sua infância, na sua adolescência, né? E nós sabemos que nós, como seres humanos, estamos ali, se fazendo ali, a partir do mamar de uma mãe, né? Da atenção de um pai na adolescência, nos 12 anos e tudo mais. Isso tudo me parece bem forte, no caso, né? Lá adiante,
talvez ele seja com uma vida mais tranquila, como tu mostra ali, que alguns não estão, ainda querem esse passado, né? Isso ficou muito marcado para mim ali, né? E aí eu vejo que meus filhos, algumas vezes, um ou outro, e eu tenho que forçar um pouco a barra de conversar sobre isso com eles, porque um deles não quer, ele diz, não, eu sou biológico, algumas coisas que vêm na cabeça, assim, é natural uma criança, eu sou igual aos outros e tal, né? E aí eu digo que não é só uma abertura da criança, tu esperar a criança, tu tomar essa atitude também, como fez o Peterson, achei muito legal isso, né? Tomar a atitude de conversar com ela sobre isso, abertura na hora do almoço, como seja, desliga a televisão, tudo, né? Deixa ali para conversar sobre isso. Então, só queria complementar um pouquinho do que tu falou aí, como pai, eu estou aqui do lado. Pessoal, acho ótimo e parabéns, Nilson, muito legal isso. Acho que os pais realmente eles têm esse papel, né? Não precisa ficar empurrando, mas levantar esse diálogo e falar disso acho que é muito importante. Acho muito legal você comentar isso. pessoal, assim, ó, um monte de cumprimentos para todos vocês, para os 4. A Simone pediu licença, ela tinha um outro compromisso, né? A gente chegou no nosso horário. Eu quero agradecer, assim, ó, de coração. Primeiro dizer que é um privilégio conhecer vocês, né? A Simone não está mais aqui conosco, mas depois eu reporto para ela. É um privilégio, cada um de vocês transformou não só, ressignificou a sua vida e ressignificou a vida, né, da sua família, mas também a minha. Cada um de vocês contribui muito, não só na minha atividade profissional, mas na minha formação. Eu adorei te conhecer, Alexandre, lá atrás, quando a gente fez aqueles passeios juntos, né? O Nilson também me acompanhou, o Peterson, de longa data. Vocês são pessoas especiais, tanto para todos que tratam de adoção, vocês são formadores de opinião, e também são muito importantes para a minha formação pessoal, e eu me senti muito honrada de vocês terem aceitado o convite. Muito obrigada. Pessoal que está aqui conosco, o Nilson, o Alexandre e o Peterson são pessoas públicas, eu digo. Se alguém quiser o contato depois, eu sei que eles autorizam, tá? Sim. Conheçam o trabalho deles, porque realmente é inspirador, realmente é esclarecedor e informativo. E nesse Dia Nacional da Adoção, eu quero só deixar muito registrado que sou apaixonada, vocês nem desconfiavam, né? Eu sou apaixonada pelo tema, que eu realmente acredito que nós temos muitas crianças que logo mais vão estar em família, que teremos muitos pais felicíssimos por terem os seus filhos consigo, e desejo realmente que muitas famílias se formem. Muito obrigada, um feliz Dia Nacional da Adoção para todos. Beijão. Obrigado, beijão.